Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Esse vídeo é pra você que não aguenta mais falar da piada do submarino. Nós vamos falar de novo. Mas é porque é o seguinte, ó, a gente ouviu muito falar do Titanic, Titanic isso, Titanic aquilo, que os milionários foram encontrar os tripulantes do Titanic, que vieram várias piadas que eu não sei se é errado ou é certo. Eu acho que quando é milionário tá liberado, né? Então, eu resolvi fazer uma coisa aqui, que é, será que além do Titanic, tem outras coisas interessantes que foram descobertas no fundo do oceano? Porque não é possível que só tenha o Titanic lá, né? O oceano é grande demais. É verdade. Descobri que temos coisas pra mostrar, então eu trouxe aqui o top do top, o creme de la creme das coisas do fundo do oceano. Glooby, 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 glooby. Imagina, eles estão passando na submarino e vê o Gloob Gloob. Ia ser muito da hora. É hoje no Net Show. Vamos começar fazendo uma viagem para o Oriente, para a China. Uma coisa muito legal que foi encontrada lá na China não foram só as compras da Shopee que encalharam. Na China, encontraram uma cidade submersa. Porque o pessoal fica falando assim, Atlântida, temos que achar. Mas na China já tá lá, já fizeram. Eles estão no futuro mesmo. Já fizeram até uma cidade submersa na China. Daqui a pouco vai virar parque de diversões, eu tenho essa impressão. A cidade se chama Xicheng, que é a cidade leão. Por quê? Porque eles acharam alguns leões ali, entalhados e tal. Eu imagino que seja por causa disso. Tem um tanto de leãozinho entalhado. Mas é uma cidade mesmo, assim, toda submersa. Bem louco! Eles acharam isso a mais ou menos 40 quilômetros de Xangai. E a cidade fica no Lago das Mil Ilhas. Agora eu fiquei pensando aqui um negócio só, que nós já começamos esse vídeo aqui falando mentira, né? Porque eu falei do fundo do oceano, o negócio é um Lago das Mil Ilhas. Mas é tudo água, né? Então eu acho que passa nesse caso aqui. Passa. Então, pois é. Ou será que não? Porque foi feita uma hidrelétrica lá em 1959, que foi a primeira que eles tiveram lá. E nesse caso, é que nem já aconteceu em alguns lugares aqui no Brasil, eles têm que fazer o quê? Lá vai a água! E inunda um pedaço para fazer a represa, para fazer essa hidrelétrica. E escolheram essa cidade, só que eu não sei vocês, mas eu não alagaria uma cidade milenar para fazer a hidrelétrica, porque olha só, essa cidade, ela veio do ano 1 depois de Cristo. Deve ter muita história lá. E eles tiveram que desapropriar 300 mil pessoas para fazer esse laguinho aí, para fazer a hidrelétrica. Você faria isso, Paparilã? Você não faria, não mexeria com água, né? É que nem a mãe sempre fala. Brincadeira de mão e mexer com água e fogo dá tudo errado. Então eu não mexeria. A piscina é perigosa. Eu sempre ouvi isso. Água não é brinquedo. Mas muitas pessoas ficam especulando o que pode ter de coisas de valor nessa cidade, porque a gente meio que não tinha tanta, em 1959 eu acho que eles não tinham tanta valorização assim de itens, coisas que podem ir para um museu. O que será que tem lá nessa cidade? Se você tiver algum palpite aqui do que você acha que poderia ser encontrado, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui é um negócio da hora. E foi achado meio que por acaso. Quer dizer, tudo foi meio achado por acaso, né? Você sabe qual que é a Apollo 11? Apollo 11, você já ouviu falar nesse nome? Certamente que sim. Então, Apollo 11 foi basicamente a nave que pousou na Lua e deu por encerrada a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, é uma nave bastante importante. Só que você tem que saber que ela tem alguns estágios, que nem a gente falou no vídeo que a gente foi na NASA. Tem um foguete, esse foguete vai, ela dá umas picadas, aí ele solta um pedaço, vai um pedaço pra cima, outro pra baixo, outro cai no mar e tal. Pois bem, aconteceu isso tudo, foi pra Lua, todos felizes, uhul! Para o alto e avante! Só que o Jeff Bezos, pésame mucho, que é um bilionário, será que ele compraria um lugar nesse submarino? Porque ele foi no submarino aqui. Ele não é burro, né? Ele é mais inteligente, é o dono da Amazon, né? Ele pode ser que ele mandasse alguém pra testar. Pode ser uma boa ideia. Ele pegou um submarino, ele é dono da Blue Origin, que é uma empresa espacial também, né? Que mexe com esses trem do espaço. E ele fez o quê? Foi lá, pegou o submarino e fez um passeio no fundo do Atlântico. Porque quando o bilionário não tem mais o que fazer, ele vai fazer um passeio no fundo do Atlântico. Só que ele voltou, né, no caso aqui, pra contar a história. Essa situação me lembrou um ditado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer.
Aí ele foi a 4 quilômetros de profundidade. E Niki, ele estava lá embaixo fazendo uma observação, ele, céus, o que vejo ao longe, e viu um pedaço de uns negócios, uns destroços. Quando ele chegou perto, ele foi ver o quê? Viu os destroços de uma turbina. E depois, analisando, viram que essa turbina, pelo número que tinha lá, que era 224, era a turbina da Apollo 11. Que caiu na Terra e o cara achou uma agulha no palheiro, literalmente. Depois, ele achou até também um pedaço do Saturn V, que é o foguete que levou a Apollo 11. O cara, o que que esse... Quando a pessoa nasce pra ter sorte, ser bilionário, ele nasce com a bunda virada pra lua mesmo. O cara achou até esses negócios de destroços no meio do Oceano Atlântico. Podia pôr ele pra buscar os caras lá. Não demorou, até se fosse ele achava mais rápido, não? Outra coisa muito da hora que eles acharam no oceano foi um parque arqueológico romano. O quê? Não acredito. Parque arqueológico romano. Eu tô falando assim, é impressionante, mas não é nem a coisa mais impressionante desse vídeo. Vocês vão ver daqui a pouco. É o seguinte, tinha uma cidade que chamava Baiae. É porque é um nome estranho. Chama Bahia com um E no final, então Baiae. Que é uma cidade romana, que basicamente era Escarpas do Lago, só que a versão romana. Sabe? Era o quê? É uns milionários romanos, que é como se fosse um balneário, sabe? Porque quando o negócio é chique, eles colocam uns nomes, assim, tipo um balneário. Como é que é o nome de praça aqui, Bá? Largo. O Largo. Porque não fala praça, assim, é o Largo do Arúcio. Oi, meu Deus, que largão, né? Meu Deus do céu. Só que eles faziam essas vilas de gente rica, esses condomínios, só que também Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque era uma cidade que também tinha muita atividade vulcânica. Então o que aconteceu? Metade dessa cidade ficou no nível, né, Shinjura, e metade do povo mais chato, né? Eu acho que né, ele mandou um raio, vulcão, e jogou isso tudo pro fundo do mar. Deus fez tudo direitinho. Até porque essa cidade aqui, é engraçado que ela era conhecida como uma cidade, o vórtice dos vícios, o vórtice do luxo e a Baía dos vícios. Então você imagina o que não acontecia lá, né? O povo na Roma Antiga já cagava junto. Imagina o que eles não faziam mais, né? O gato tava arrupiado já. Então eles até que meio que sabiam que existia esse pedaço da cidade, só que o governo italiano decidiu fazer uma expedição e achou diversos tesouros lá, tipo estátuas, vasos, tipo tudo que um bom arqueólogo gostaria de achar, né? Deve ser legal ser arqueólogo nesses lugares, né? Porque eu fico pensando assim, se você forma em arqueologia aqui no Brasil, a gente não fica sabendo uns grandes feitos arqueológicos, a gente sabe que às vezes acha uns dinossauros, mas e a paciência de ficar com aquele trenzinho assim, ó? Nossa, eu ia ter falecido no primeiro minuto que eu tivesse lá, daquela escovadinha. Eu também. Mas tá aí, o Parque das Luxúrias da Roma Antiga também estava no fundo do oceano. Ainda está, né? Não veio à tona. Mas teve um negócio também, falando em estátua, meio que no mesmo assunto. Você já ouviu falar no Cristo do Abismo? Nome cabuloso, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tá, mas na verdade não é tão cabuloso assim não. É porque é o seguinte, é uma coisa muito interessante achada dentro do mar, mas que foi colocada dentro do mar. Tinha um cara, é uns caras italianos, basicamente, acho que não faz o sentido usar os nomes dele aqui, porque também não interessa, né? Um cara que foi o primeiro que fazia mergulho de escuna. Ele foi o primeiro a fazer, só que no primeiro ele morreu. Não sei se conta então. Mas Faleceu. quiseram homenagear esse cara no ponto que ele morreu agora. Caiu e morreu. E colocaram uma estátua de bronze lá de Cristo pra marcar esse lugar. O lugar foi uma coisa meio comemorativa. Aconteceu no Mar Mediterrâneo em 1954. É uma coisa curiosa, né? Você passar lá mergulhando e ter um Cristo lá de braços abertos pra você. Só que você acredita que já até conseguiram quebrar esse Cristo lá dentro? Diz o pessoal, né, que jogaram uma âncora, bateu na mão do Cristo e arrancou essa mão. Foi a vez que eles tiraram ele do Mar Mediterrâneo para dar uma restaurada. E de vez em quando ele passa por limpezas. Só que lá dentro do oceano, com os caras lá, com a maquita debaixo d'água. Uma coisa estranha você ver lá, né? Se você tá afogando, você acha que Jesus veio te buscar. Agora nós vamos falar de uma coisa que é uma coisa que eu já vi várias vezes no History Channel, sobre vários prismas, inclusive apareceu no Indiana Jones 5. Se você não viu minha análise sobre o belo filme, né, fica aqui para depois se você quiser ver minha opinião. É uma coisa
boa, é uma coisa boa de você ver. Mas nós vamos falar da Anticítera. Você já ouviu falar nesse negócio? Não, nunca nem vi. Ela foi resgatada em 1901 a 43 metros de profundidade. Basicamente, ela é uma engrenagem de bronze que ninguém sabia direito para que ela servia. Aí eles começaram a fazer alguns estudos, assim, isso aqui não pode ser, tem essa idade, porque é muito velho, será que é um relógio? Parecia um relógio, mas não podia, porque os relógios iam ser inventados séculos mais para frente. Então datam esse objeto de 87 a.C. Se você pensar em engrenagem de bronze dessa época, são os antigos alienígenas, mas não são os alienígenas. Na verdade, nos anos 50, eles deram meio que um veredito sobre o que seria aquilo lá. E ele meio que fala sobre... Ele é um dispositivo que mostra a posição dos astros. Ele é como se fosse o primeiro computador manual que já existiu na humanidade. Então, tipo, eles fizeram mais pra frente, nos anos 70, também uma ressonância magnética e descobriram que tinham 57 engrenagens dentro daquele pedaço ali. Diz que é o pedaço de uma máquina maior que conseguia prever como se fosse o movimento dos astros. Isso ia ser bom para navegação, isso ia ser bom para diversas coisas, para as marés, para muitas coisas, que eu não faço a menor ideia. Eu não formei em Anticítera. Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. E dizem que até Galileu atestou a Anticítera, mas isso é só uma teoria que eles têm. E eles meio que colocaram... Isso já eu acho um negócio meio doido. Eles falaram assim, a gente pegou a Anticítera e montou o jeito que eram as coisas aqui e fizeram uma reconstrução. Eles tinham só um pedaço dele assim, ó. Como é que você pega uma pizza calabresa desse tamanho e faz assim, ela era assim? Não é... Não tinha foto. Não tinha foto. Como é que eles sabiam um negócio desse? Eu truco. Não acho que é, mas eles fizeram uma máquina muito bonita e eu truco se era assim, né? Mas diz o povo que era dessa forma e que ela funciona perfeitamente para isso que eu te falei, de ver o movimento dos astros, dos planetas. Mas é uma coisa bem interessante achada no fundo do oceano. Agora, assim, isso aqui eu nunca achei que eu ia ver esse negócio aqui. Porque, ó, a gente já falou que viu estátua, cidade submersa, mas nós vamos chegar no ponto de falar praticamente que a fenda do biquíni é de verdade. Sabe o que eles acharam? Um rio submerso. O quê? É que nem o Bob Esponja vai na praia. É a mesma... Juro pra você que é a mesma coisa. É o seguinte, é um fenômeno muito estranho em que eles acham água... Doce. Não água doce, água de uma diferente da que tá no momento lá, porque ela, por exemplo, no Mar Morto, que eles acharam aqui, ela é mais salgada do que a água do Mar Morto. No Mar Morto... É. A água é mais salgada? Desculpa, no Mar Morto não, no Mar Negro. É tipo assim, no Mar Negro, a água já é salgada, mas é uma água mais salgada do que a água de cima. A água de baixo é diferente da água do... Quem experimentou? Eu poderia falar que foi quem experimentou, mas tinha um cara dançando em cima do mar. Eu achei muito estranho. Então eu acho que experimentar é o pior dos casos. Ó, esse rio tem 60 quilômetros de comprimento, tem 35 metros de profundidade e 1 quilômetro de largura e se move a 6 km por hora. Tem correnteza desse rio debaixo do mar. É um negócio... É até difícil de explicar. Tem as imagens, assim, é uma diferenciação muito grande. É como se, vamos supor, sabe aquela suquita que você compra, aquela Fanta, que vem com os negócios no fundo da garrafa, que você vê uns negócios brancos? É como se aquilo lá fosse o rio e o mar em cima tivesse de outro jeito, entendeu? Duas texturas diferentes. Com esse comprimento, essas medidas aqui, ele seria o 6º maior rio do mundo se ele tivesse na superfície, né? Gente, é tão estranho e é um fenômeno que muitas pessoas, o pessoal nem sabe o que acontece e não é o único. Mas no México tem outro que chama Canote Angelina. É engraçado porque ele tem até margem, o rio, só que debaixo d'água. É o Bob Esponja. Eu achei esse trem muito estranho. Pra mim é uma coisa gravitacional, é uma coisa que o Júlio Verne escreveria. Se você quer ver mais coisas estranhas que a gente acha dentro do oceano, você pode me falar, tá? É só você deixar aqui nos comentários desse vídeo e também deixar um like aí pra fortalecer o nosso trabalho. O nosso trabalho é muito legal, mas precisa de like. Se não tiver like, aí... Oh, meu Deus! Estou falecendo sem likes! Foi dramático o suficiente pra você entender que eu preciso de likes? Então tudo bem. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, curte, deixa like, compartilha pra você ajudar esse canal. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!